Você não está perdendo a fé por pensar demais. O que está acontecendo é que a sua mente virou um campo de batalha e, se ela não for renovada por dentro, ela passa a comandar suas emoções, suas decisões e até a sua paz. É por isso que a Bíblia não trata a mente como detalhe, mas como ponto de partida. Em Romanos 12:2, somos chamados a não nos moldarmos ao padrão deste mundo, e sim a sermos transformados pela renovação da mente. Essa renovação não é só um pensamento positivo. É um processo espiritual, guiado pelo Espírito Santo, que te ensina a controlar os pensamentos antes que eles controlem você. Se essa mensagem está falando com você, já deixa seu like agora e confere se você está inscrito no canal, porque isso ajuda demais a levar esse conteúdo para mais pessoas que estão lutando em silêncio. E se inscreve para não perder os próximos vídeos. Talvez você acorde com o corpo descansado, mas a cabeça já acorda correndo. Talvez você deite e o travesseiro vire tribunal. Lembranças antigas, preocupações repetidas, diálogos que você nem teve, cenários que não existem. E o mais cansativo é que isso parece automático. Só que o Espírito Santo não te chamou para viver como refém do pensamento. Ele quer te ensinar disciplina mental com ternura, firmeza e direção. Uma mente treinada pelo Espírito não se perde no excesso de emoção, ela encontra rumo mesmo quando tudo parece confuso. E aqui está o primeiro ponto que muita gente ignora. A maior guerra não é contra pessoas, nem contra o mundo lá fora. A maior guerra acontece dentro, na forma como você interpreta a vida, como você se enxerga, como você imagina Deus. A mente tanto pode ser abrigo quanto pode ser um lugar perigoso, porque tudo que entra nela cria raízes. Um pensamento alimentado vira crença. Uma crença repetida vira atitude. Uma atitude praticada vira caminho. É por isso que o inimigo não precisa te derrubar de uma vez, basta ele convencer a sua mente a desistir aos poucos. Você já percebeu como a mente tem um poder de convencimento? Num dia, você sente esperança e pensa, vai dar certo. No outro, a mesma mente sussurra. Não adianta tentar, você sempre falha. E o mais estranho é que parece real. Mas o Espírito Santo começa justamente aí, ele te ensina a diferenciar pensamento de verdade. Ele te ensina que nem tudo que você pensa merece a sua concordância. Paulo dá uma direção prática em Filipenses 4:8, quando orienta a focar no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Isso não é fingir que existe dor. É aprender a escolher o que constrói, e não o que destrói. Porque a mente, quando está sem disciplina, vira depósito de lixo emocional. Medo, culpa, comparação, pessimismo, autocobrança, mágoa. E aí o coração não aguenta. A alma fica cansada, não por causa das circunstâncias, mas por causa do barulho interno. Agora, disciplina mental não é dureza fria. Não é se tornar um robô. Disciplina mental com o Espírito Santo é domínio com paz. É aprender a dizer, isso eu vou pensar e isso eu não vou alimentar. É perceber que alguns pensamentos parecem inocentes, mas carregam veneno. Ninguém se importa. Deus me esqueceu, eu nunca vou mudar, eu não mereço. Eles se disfarçam de realidade, mas são mentiras que paralisam. O Espírito Santo te dá discernimento para arrancar essas ervas daninhas antes que tomem o jardim inteiro. E quando você começa a vigiar, algo muda. Você descobre que existe um espaço entre o pensamento e a reação. Nesse espaço, Deus trabalha. Quando a cabeça dispara, o Espírito Santo te ensina a respirar. Quando a ansiedade tenta mandar, ele te ensina a não correr para o futuro. Quando a culpa tenta te prender, ele te lembra da graça. É por isso que 2 Timóteo 1:7 afirma que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Moderação aqui é equilíbrio, é domínio, é mente com freio e direção. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Por fora, você vai seguindo, mas por dentro você está exausto. Você tenta calar a mente e ela aumenta o volume. Você tenta ser forte e a cabeça te puxa para baixo. Só que o Espírito Santo não te abandona nesse caos. Ele não te humilha, ele te treina. Ele não te acusa, ele te conduz. Efésios 4:23 fala em ser renovado no espírito da mente. Ou seja, a transformação não começa na aparência, nem na agenda, nem no que os outros veem. Começa no lugar secreto onde você pensa. E aqui vem uma imagem simples, mas poderosa. A mente é como uma casa com muitas portas. Algumas portas abrem para a paz, outras abrem para o medo. Algumas abrem para a fé, outras abrem para a confusão. Se você deixa qualquer porta escancarada, qualquer coisa entra. Se você aprende a vigiar, você protege o ambiente.
E é isso que o Espírito Santo quer fazer: te ensinar a fechar as portas para pensamentos que te adoecem e abrir espaço para aquilo que cura. Então, hoje, sem pressão, mas com sinceridade, você tem alimentado quais pensamentos com mais frequência? Os que te levantam ou os que te empurram para o chão? Escreve nos comentários uma frase simples, mas cheia de decisão: minha mente está nas mãos do Espírito Santo. Quando você escreve isso, você está declarando que não quer mais lutar sozinho. Se essa parte fez sentido, comenta também de qual cidade você está assistindo e compartilha esse vídeo com alguém que vive com a mente acelerada. Muita gente precisa disso e não sabe como pedir. Você já reparou como um único pensamento pode ser a faísca que incendeia um dia inteiro? Às vezes não acontece nada de grave lá fora, mas por dentro tudo desaba só porque a mente abriu uma porta errada. Uma lembrança antiga, uma comparação boba, uma frase que alguém disse, uma possibilidade negativa, e pronto. O coração aperta, o peito pesa, a esperança parece sumir. É por isso que o Espírito Santo não trabalha só te dando consolo depois do estrago. Ele quer te ensinar prevenção, vigilância e domínio. Ele quer te ensinar a guardar as portas da mente. A maioria das pessoas trata pensamento como se fosse inevitável. Apareceu, então é verdade. Senti, então é certo. Mas não é assim. Pensamentos são como visitantes batendo à porta. Alguns trazem luz. Outros chegam com sorriso e escondem veneno. E a disciplina espiritual começa quando você entende isso. Nem todo pensamento merece entrada, nem toda ideia merece hospedagem, nem toda emoção merece comando. Por isso Filipenses 4, 6, 7 é tão forte quando diz para não andarmos inquietos por coisa alguma, mas apresentarmos tudo a Deus em oração, e então a paz guardará não só o coração, mas também os pensamentos. Essa palavra guardará é muito reveladora. Guardar é proteger, vigiar, colocar limite, trancar o que precisa ser trancado. É como se o texto dissesse: não deixe a mente ficar aberta como casa sem porta. Porque uma mente sem vigilância vira lugar de invasão. O medo entra e vira morador. A culpa entra e vira rotina. A dúvida entra e vira voz principal. E percebe como isso acontece? O inimigo raramente chega com uma frase escancarada do tipo: vou destruir sua fé. Ele chega com sutileza: talvez Deus não se importe tanto assim, e se você estiver sozinho nessa, e se você falhar de novo? Pequenas perguntas que parecem prudência, mas são armadilhas. A mente, quando está cansada, aceita essas perguntas como se fossem sabedoria. E é aí que a porta se abre. O Espírito Santo, porém, te ensina a desconfiar do pensamento que rouba a paz. Ele te dá um filtro simples e profundo: o que vem de Deus pode até confrontar, mas não confunde. Pode até corrigir, mas não humilha. Pode até chamar a mudança, mas não te joga no chão. Quando um pensamento chega trazendo peso, desespero, condenação e pânico, ele não está te conduzindo para a luz. Ele está tentando te empurrar para um labirinto. Por isso 2 Coríntios 10, 4, 5 diz que nossas armas são poderosas para destruir fortalezas e levar cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Levar cativo aqui é linguagem de domínio. É você dizendo: você não vai mandar em mim. Não é ignorar o pensamento. É capturar. É interromper. É redirecionar. É como pegar uma seta no ar antes de ela atingir o coração. E tem outro ponto que muda tudo: pensamento não é destino. Pensamento é direção. Se você alimenta um pensamento, ele cresce. Se você corta no começo, ele morre por falta de alimento. Medo, quando você conversa com ele, vira ansiedade. Inveja, quando você brinca com ela, vira amargura. Culpa, quando você a abraça, vira prisão. Mas quando o Espírito Santo te ensina vigilância, você começa a reconhecer o primeiro passo da queda. Aquele pensamento aparentemente pequeno que, se ficar, vai construir uma fortaleza. Talvez você já tenha vivido isso. Um dia começa bem, e então vem uma comparação. Você olha a vida de alguém, a conquista de alguém, o corpo de alguém, a família de alguém, e a mente abre uma porta para a sensação de insuficiência. De repente, você não está mais grato pelo que tem. Você está se medindo, se diminuindo, se cobrando. E você nem percebe quando isso virou rotina. A vigilância espiritual entra justamente aí. Isso está me aproximando de Deus ou me afastando? Isso está me curando ou me adoecendo? Isso está me dando vida ou me drenando? O Espírito Santo te ensina que você não é obrigado a viver em todo pensamento que passa pela cabeça. Você pode escolher não entrar. Você pode fechar a porta. Você pode dizer: isso não vai ganhar espaço. E isso não é repressão.
Isso é maturidade. É liberdade. Porque liberdade não é pensar tudo e sentir tudo. Liberdade é não ser escravo do que tenta te dominar. E aqui vai algo importante: vigiar também é alimentar o lado certo. Uma mente vazia vira um salão pronto para o medo dar festa. Então não basta só não pensar no ruim. Você precisa encher a mente com o bem. Gratidão, promessa, verdade, palavra, lembrança do que Deus já fez. Quando a casa está iluminada, a mentira não gosta de ficar. Quando o coração está cheio de esperança, o pânico tem menos espaço. Jesus ensinou sobre isso quando falou que a candeia do corpo são os olhos e que, se a luz que há em nós for trevas, quão grandes serão essas trevas. Isso fala de percepção, de foco, do que você deixa entrar. O que seus olhos consomem, sua mente mastiga. O que sua mente mastiga, seu coração engole. E o que seu coração engole, vira emoção, reação, decisão. O Espírito Santo quer te dar esse cuidado, seletividade santa. Não por medo do mundo, mas por amor à paz. Então hoje, eu quero te perguntar algo bem direto, mas com carinho. Qual porta você tem deixado aberta sem perceber? A porta da comparação? A porta da culpa? A porta do e se tudo der errado? A porta da autocobrança sem misericórdia? Escreve nos comentários só uma palavra: vigiar. Isso é um lembrete para você mesmo. Um sinal de que você está acordando para o que entra e sai. E presta atenção, muita gente assiste esses vídeos e nem percebe que não está inscrita. Confere agora se você está inscrito no canal. Se não estiver, se inscreve e ativa o sininho, porque assim você recebe aviso sempre que sair um vídeo novo e não perde essa sequência que está fortalecendo a sua mente por dentro. E se essa mensagem te ajudou, compartilha com alguém que vive com a cabeça acelerada, porque às vezes a paz começa com um vídeo como esse chegando na hora certa. Você já se assustou com um pensamento que surgiu do nada? Algo que não combina com você, que te envergonha, que te assusta ou que simplesmente parece não ter vindo do seu coração. E mesmo assim, em poucos segundos, esse pensamento começa a ganhar força, a criar imagens, a gerar emoções, como se tivesse autoridade sobre você. É exatamente aqui que o Espírito Santo quer abrir seus olhos para uma verdade libertadora. Nem todo pensamento que passa pela sua mente pertence a você. Muita gente sofre em silêncio porque acredita que pensar algo ruim significa ser ruim. Que sentir medo significa falta de fé. Que ter dúvida significa estar longe de Deus. Mas isso não é verdade. Pensamentos atravessam a mente como nuvens atravessam o céu. O erro não está na nuvem passar. O erro está em decidir morar nela. E o Espírito Santo quer te ensinar a diferença entre perceber um pensamento e concordar com ele. A Bíblia deixa isso claro quando fala sobre batalha espiritual. Em Efésios 6, Paulo diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Essa luta muitas vezes não se manifesta em acontecimentos externos, mas em sugestões internas. Pensamentos plantados como sementes, ideias lançadas para gerar confusão, culpa, desânimo e medo. Eles não chegam com etiqueta dizendo de onde vieram. Eles chegam com aparência de verdade. E é por isso que discernimento é tão necessário. Quantas vezes a sua mente já disse coisas como: você não é suficiente, Deus não vai agir dessa vez, é tarde demais, você sempre estraga tudo? Esses pensamentos não nasceram em você. Eles foram aprendidos, repetidos, reforçados ao longo da vida. Palavras que você ouviu, experiências que te feriram, rejeições que marcaram, comparações que machucaram. A mente grava tudo e depois repete como se fosse verdade absoluta. Mas o Espírito Santo entra nesse ciclo para quebrá-lo. 2 Coríntios 10:5 nos lembra que devemos levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Levar cativo não é fingir que o pensamento não existe. É questionar. É interromper. É dizer, isso não me define. É escolher não continuar a conversa interna. Porque existe uma diferença enorme entre ouvir um pensamento e aceitá-lo como identidade. O Espírito Santo te ensina algo muito precioso. Você não é a sua mente. Você é quem observa a mente. E quando você entende isso, a culpa começa a perder força. Você para de se punir por pensamentos que não escolheu e começa a escolher conscientemente o que vai alimentar. Romanos 8:6 diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Existem pensamentos que drenam, que pesam, que esmagam. E existem pensamentos que aliviam, que organizam, que fortalecem. O Espírito te ensina a reconhecer essa diferença. E sabe o que acontece quando você aprende isso? Você começa a reagir menos e discernir mais. Quando um pensamento negativo aparece, você não entra em pânico. Você observa.
Você avalia. Você pergunta: isso vem da fé ou do medo? Isso me aproxima da verdade ou me afasta dela? Isso me conduz à paz ou à confusão? Esse simples filtro muda tudo, porque pensamento sem questionamento vira prisão. Talvez você tenha vivido muito tempo acreditando em ideias que nunca foram suas. Culpa que não nasceu em você. Medos que foram herdados. Expectativas irreais que te esmagam. O Espírito Santo começa a desmontar isso com paciência. Ele não grita. Ele não acusa. Ele sussurra verdades até que elas fiquem mais altas do que a mentira. Ele te mostra que pensar algo não significa concordar, sentir algo não significa obedecer, imaginar algo não significa realizar. Colossenses 3:2 nos orienta a pensar nas coisas do alto, não nas da terra. Isso não é fugir da realidade. É escolher perspectiva. É não deixar a mente viver rasteira, presa ao medo, à escassez e à dor. É levantar o olhar. É lembrar que há uma verdade maior do que o barulho interno. E aqui está algo muito libertador. Você pode interromper um pensamento sem brigar com ele. Você pode simplesmente não continuar. O Espírito Santo te ensina o poder do silêncio interno. Quando a mente tenta puxar você para uma espiral de ansiedade, ele te ensina a parar, respirar e redirecionar. Não é força. É consciência. Muitos sofrimentos emocionais não vêm do que acontece, mas do que a mente cria sobre o que acontece. Cenários imaginários, medos antecipados, conclusões sem prova. Você sofre por algo que ainda nem existe. O Espírito Santo te chama para o agora. Para a realidade. Para a presença. Ele te lembra que a mente precisa ser treinada para não viver no futuro do medo nem no passado da culpa. Então, hoje, eu quero que você guarde isso. Pensamento não é identidade. Pensamento não é sentença. Pensamento é passagem. Você decide se ele fica ou se vai. E essa decisão é aprendida, treinada, praticada com o Espírito Santo todos os dias. Se essa parte falou com você, escreve nos comentários. Nem todo pensamento é meu. Isso não é só frase, é libertação. E se esse conteúdo tem te ajudado, curte o vídeo e compartilha com alguém que vive se culpando pelo que pensa. Às vezes, a cura começa quando a pessoa percebe que não é o que passa pela cabeça. Talvez uma das maiores dores de quem luta com a mente seja o barulho. Não o barulho de fora, mas aquele som constante por dentro, pensamentos falando ao mesmo tempo, lembranças que surgem sem convite, preocupações que não respeitam horário. Você tenta descansar e a mente acelera. Tenta orar e os pensamentos competem. Tenta ficar em silêncio e parece que o ruído aumenta. É exatamente nesse ponto que o Espírito Santo quer te ensinar algo profundo e transformador: o silêncio mental. Silêncio mental não é ausência de pensamento. É presença de domínio. É aprender a não reagir a tudo o que surge. O mundo te ensina a correr, resolver, responder rápido, pensar em tudo ao mesmo tempo. O Espírito Santo ensina o oposto: pausar, respirar, esperar. Ele te mostra que nem todo pensamento precisa de resposta e nem toda emoção precisa de ação. Às vezes, a maior sabedoria é simplesmente não continuar a conversa interna. Isaías 30:15 diz que na tranquilidade e na confiança está a força. Isso quebra um padrão muito comum, porque a gente cresce acreditando que força é barulho, é reação, é controle. Mas no reino, força é calma. Força é não se perder quando a mente tenta te arrastar. Força é saber ficar quieto sem se sentir fraco. O Espírito Santo te ensina que o silêncio não é vazio, é espaço para Deus agir. Quantas vezes você quis ouvir a direção de Deus, mas a mente estava ocupada demais com listas, medos e cobranças? O Espírito Santo não grita por cima do caos. Ele fala baixo. E por isso, só quem aprende a aquietar a mente consegue perceber a voz dele. O Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Repara na ordem. Primeiro aquietar, depois saber. Enquanto a mente está agitada, o coração não entende. No começo, aprender o silêncio mental é desconfortável. Parece que quando você tenta parar, os pensamentos ficam ainda mais intensos. Mas isso não é piora, é revelação. É o Espírito trazendo à tona aquilo que você sempre empurrou para debaixo do tapete. Medos antigos, culpas não resolvidas, feridas que nunca cicatrizaram. Ele não faz isso para te machucar, mas para te curar. Ele te ensina a olhar sem fugir, a sentir sem se afogar, a reconhecer sem se condenar. O silêncio mental é uma prática. Não é um dom automático. É treino. É perceber o pensamento chegando e escolher não segui-lo. É deixar a onda passar sem mergulhar nela. Pensamentos são como ondas do mar. Vêm, crescem, quebram e vão embora. Quando você luta contra a onda, se cansa.
Quando aprende a observá-la, ela perde força. O Espírito Santo te ensina exatamente isso: observar sem se identificar. Filipenses 4, 6, 7 fala de uma paz que guarda a mente. Essa paz não vem quando tudo se resolve, mas quando você entrega o que não controla. A mente quer entender tudo. O Espírito ensina a confiar. A mente quer explicações. O Espírito oferece descanso. E esse descanso não depende de respostas, depende de rendição. Jesus nos deu o maior exemplo disso. Diante de acusações, ele se calou. Não porque não tinha o que dizer, mas porque sabia que nem toda batalha se vence com palavras. O silêncio dele era autoridade. E o Espírito Santo quer te ensinar essa mesma postura. Nem toda provocação merece resposta. Nem todo pensamento merece debate. Às vezes, calar é vencer. Existe um tipo de barulho que adoece por dentro. Lembranças que se repetem, culpas que insistem, medos que se antecipam. O Espírito Santo entra como uma brisa e cria espaço entre um pensamento e outro. Nesse espaço, ele trabalha. Ele reorganiza. Ele cura. Ele mostra que você não precisa resolver tudo agora, nem carregar tudo sozinho. Quando a mente aprende o silêncio, o coração aprende a descansar. E quando o coração descansa, a fé começa a falar mais alto que o medo. O silêncio mental não te afasta da realidade, ele te aproxima da verdade. Ele não te torna passivo, te torna consciente. Você começa a perceber quando está prestes a reagir no impulso e escolhe responder com sabedoria. Talvez hoje você esteja cansado não das circunstâncias, mas do barulho interno. Talvez tudo o que você precise não seja de mais uma explicação, mas de uma pausa. Um instante para respirar fundo e permitir que o Espírito Santo organize o que a pressa bagunçou. Porque a paz não nasce quando a mente corre mais rápido, ela nasce quando a mente aprende a parar. Se essa parte te ajudou, escreve nos comentários apenas uma palavra: silêncio. Isso é um compromisso consigo mesmo. E se esse conteúdo está te trazendo clareza, curte o vídeo e compartilha com alguém que vive com a mente acelerada. Às vezes, o maior presente que você pode dar a alguém é lembrar que a paz começa quando o barulho diminui. Posso continuar com a parte 5? Existe um momento em que a mente cansa de correr atrás de desculpas. Não é agora, quando tudo melhorar, quando eu tiver mais tempo, quando eu me sentir preparado. A mente indisciplinada é criativa para adiar o que pode curar. Ela veste o medo de prudência, chama a procrastinação de descanso e transforma a falta de decisão em falsa paz. O Espírito Santo, porém, te ensina uma linguagem diferente. Ele te chama para a responsabilidade amorosa. Não para te acusar, mas para te libertar. A mudança real não começa quando a emoção aparece. Começa quando a decisão é tomada. Por isso Paulo descreve a luta interna em Romanos 7, mostrando que querer o bem não é o mesmo que praticá-lo. Entre o querer e o fazer existe a disciplina. E a disciplina espiritual não é rigidez, é direção. É aprender a dizer não para o pensamento que te puxa para trás e sim para o passo que te leva adiante, mesmo sem vontade. Provérbios 25, 28 compara a mente sem domínio a uma cidade sem muros. Tudo entra, tudo invade. Uma lembrança vira sentença. Um medo vira verdade. Uma emoção passageira vira decisão permanente. O Espírito Santo começa a construir muros, não para te isolar, mas para te proteger. Ele te ensina limites internos. Ele te mostra que nem tudo que você sente precisa ser seguido e nem tudo que você pensa precisa ser obedecido. Muita gente confunde disciplina com dureza, mas disciplina é honestidade. É admitir quando a mente está mentindo. É reconhecer quando depois é apenas fuga. É entender que a fé sem prática vira intenção vazia. O Espírito Santo não te chama para prometer, ele te chama para praticar. Pequenos passos. Pequenas escolhas. Pequenos ajustes diários. A mente treinada aprende que o desconforto de hoje vale a paz de amanhã. E existe um ponto decisivo nesse processo: o que você alimenta. A mente se torna aquilo que consome. Se você se alimenta de medo, a ansiedade cresce. Se alimenta de comparação, a inveja aparece. Se alimenta de fé, a esperança floresce. Provérbios 4:23 nos lembra de guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que entra na mente desce para o coração e o coração conduz o corpo. O Espírito Santo começa pelo filtro. Ele te ensina a escolher o que entra. Jesus falou sobre isso ao dizer que os olhos são a candeia do corpo. O que você assiste, ouve, lê e repete molda o ambiente interno. Não dá para pedir paz e se alimentar de caos. Não dá para pedir fé e consumir dúvida o dia inteiro. O Espírito Santo te ensina que disciplina mental também é seleção. É dizer isso não me edifica e se afastar.
É dizer isso me fortalece e permanecer. Com o tempo, algo poderoso acontece. A fé começa a treinar a mente a não ceder ao medo. O medo ainda aparece, mas já não manda. Ele fala alto, mas a fé responde firme. Mesmo que eu não veja, eu confio. Mesmo que demore, eu espero. Mesmo que doa, eu continuo. A fé não elimina o medo, ela o coloca no lugar certo, fora do controle. Isaías 41:10 não é poesia, é treino mental. Quando o medo falar, responda com a promessa. A ansiedade, que antes dominava, começa a perder força quando a mente aprende a parar de correr à frente da vida. A ansiedade nasce do pensamento solto, sem direção, tentando controlar o que ainda não existe. O Espírito Santo te chama de volta para o agora, para o passo possível, para o dia de hoje. Basta a cada dia o seu mal, disse Jesus. A mente guiada aprende a confiar sem antecipar tragédias. E então acontece algo profundo. O caos interior começa a se organizar. Não porque tudo se resolveu, mas porque a mente encontrou o alinhamento. Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Onde há entrega, Ele traz ordem. Onde há barulho, Ele traz direção. Onde há peso, Ele traz clareza. Ele não entra com pressa. Ele trabalha por camadas. Primeiro acalma. Depois ensina. Depois fortalece. Até que você percebe que aquilo que antes te dominava já não tem o mesmo poder. Quando a mente aprende a responder em vez de reagir, a vida muda de ritmo. Você para de explodir, para de se arrepender depois, para de viver no automático. Provérbios diz que dominar o próprio espírito é maior do que conquistar uma cidade. O Espírito Santo te ensina essa vitória silenciosa. Há de vencer a si mesmo. Há de pausar antes de falar. Há de escolher a resposta branda. Há de preservar a paz em vez de vencer discussões. A renovação da mente, então, se revela como aquilo que ela sempre foi, um exercício diário. Não um evento isolado. Um treino constante. Alguns dias serão fáceis, outros não. Alguns pensamentos vão tentar voltar. Algumas emoções vão insistir. Mas agora você sabe caminho de volta. Você sabe parar, respirar, filtrar, entregar. Você sabe que cair não é o fim. Desistir é que seria. Quando o Espírito Santo te ensina a pensar com propósito, a mente para de rodar em círculos. Pensamentos deixam de ser desperdício de energia e passam a ser sementes. Você começa a pensar com direção, com intenção, com fé. E o pensamento alinhado gera paz. Não a paz que depende de circunstâncias, mas a paz que excede o entendimento. Aquela que guarda a mente mesmo quando o mundo está instável. A mente treinada pelo Espírito gera vitória. Não a vitória barulhenta, mas a profunda. Há de permanecer de pé. Há de não desistir. Há de continuar acreditando mesmo quando não há sinais. Há de viver com serenidade em meio à luta. Essa vitória começa por dentro. Porque quem vence a mente não precisa provar nada para fora. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você decidiu mudar. E isso já é um sinal de vitória. Escreve nos comentários: eu escolho disciplinar minha mente. Isso é mais do que uma frase. É um compromisso consigo mesmo. Curte esse vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas e compartilha com alguém que precisa aprender a descansar por dentro. Às vezes, a transformação começa quando a mente para de lutar sozinha e aprende, finalmente, a caminhar guiada pelo Espírito Santo.